Antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta sincera. Se amanhã você acordasse milionário, mas soubesse lá no fundo que esse dinheiro iria destruir sua família, você ainda teria coragem de conferir o bilhete? Porque eu conferi. E aquele foi o instante exato em que minha vida começou a sair do controle. Meu nome não importa, porque até aquele dia eu era apenas mais um homem comum, desses que passam despercebidos no meio da multidão. Eu acordava todos os dias no mesmo horário, tomava o mesmo café fraco, vestia a mesma camisa social já um pouco desbotada. O espelho sempre me devolvia a imagem de alguém cansado demais para sonhar, mas ainda resistente o suficiente para continuar. Você já sentiu que a vida virou apenas sobrevivência? Que você não vive de verdade, apenas cumpre tarefas? Era exatamente assim que eu me sentia todos os dias. Eu trabalhava há mais de 20 anos no mesmo lugar. Não odiava meu emprego, mas também não sentia orgulho dele. Era apenas o que pagava as contas, sustentava a casa e me mantinha preso a uma rotina previsível. Com o tempo, eu aprendi algo perigoso. Aprendi a não esperar nada da vida, porque esperar dói quando não acontece. Eu era casado há mais de 20 anos. Não havia brigas constantes, mas também não havia conversa de verdade. Éramos duas pessoas educadas, cansadas, dividindo a mesma casa, mas vivendo em mundos diferentes. Você sabe como é dividir um teto sem dividir sentimentos? Tínhamos uma filha. Ela era tudo o que eu não consegui ser. Cheia de sonhos, cheia de perguntas, cheia de planos para o futuro. Talvez por isso eu tivesse tanto medo de decepcioná-la. Naquela noite cheguei em casa mais tarde do que o normal. Minha esposa já estava dormindo. Minha filha estava no quarto estudando em silêncio. Eu jantei sozinho, como em tantas outras noites que se pareciam demais umas com as outras. O bilhete da Mega Sena estava no bolso da minha calça. Eu nem lembrava direito de ter jogado. Foi algo automático, quase inconsciente, como quem compra a esperança sem acreditar muito nela. A televisão estava ligada, fazendo barulho de fundo. Quando os números começaram a aparecer na tela, o mundo ficou em silêncio. Eu conferi uma vez. Depois conferi de novo. Na terceira vez, minhas mãos começaram a tremer. O coração disparou. A respiração ficou presa no peito. Todos os números estavam lá. Você imagina que eu tenha pulado de alegria, que eu tenha gritado, que eu tenha chamado minha esposa correndo. Mas não foi isso que aconteceu. O que eu senti foi medo. Um medo que não fazia sentido. Um medo de perder algo que eu ainda nem sabia exatamente o que era. Você já teve medo de algo que todo mundo sonha em ter? Naquele instante, eu entendi uma coisa que ninguém te conta quando fala de dinheiro. Ele não entra na sua vida pedindo licença. Ele entra para testar quem você é. Eu pensei em contar. Pensei em acordar minha esposa. Pensei em chamar minha filha. Mas algo me impediu. Um instinto estranho. O instinto de esconder. Guardei o bilhete. Desliguei a televisão. Fui para a cama sem dizer uma única palavra. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo que aquele dinheiro poderia mudar ou destruir. Será que minha esposa ainda me amaria do mesmo jeito? Será que minha filha continuaria me vendo como pai ou apenas como um banco? Eu disse a mim mesmo que estava protegendo minha família, mas a verdade era outra. Eu estava com medo de quem eu me tornaria. E se você acha que esconder esse segredo foi meu maior erro, espera até descobrir quem foi a primeira pessoa a perceber que algo em mim tinha mudado. Eu realmente acreditei que conseguiria esconder. Não por muito tempo, claro, mas o suficiente para organizar tudo na minha cabeça. Eu precisava entender o que tinha acontecido comigo antes de explicar ao mundo. Só que o dinheiro não espera você estar pronto. Nos primeiros dias depois do sorteio,
Nada parecia diferente por fora. As ruas eram as mesmas. As pessoas continuavam reclamando do calor, do trânsito, da vida. Mas dentro de mim, tudo estava fora do lugar. É difícil explicar o peso de saber que sua vida nunca mais será igual. Não é alegria imediata, é responsabilidade, é medo. Você já sentiu medo de algo que todo mundo sonha? No trabalho, eu tentava agir normalmente. Sentava na minha mesa, ligava o computador, respondia e-mails, mas meus olhos demoravam mais na tela. Minha mente estava sempre em outro lugar, calculando possibilidades, imaginando cenários, prevendo desastres. E foi aí que eu cometi o primeiro erro. Eu parei de reclamar. Parece pouco, eu sei, mas quem reclama todos os dias cria uma identidade. E quando essa identidade some, as pessoas estranham. Meu colega de mesa foi o primeiro a notar. Você está muito calmo ultimamente. Estou tentando ser mais positivo. Ele riu, mas me olhou diferente. No dia seguinte, outra colega comentou: Você mudou o cabelo? Não, mas eu tinha mudado o jeito de andar, de falar, de existir. Dinheiro cria uma coisa perigosa antes mesmo de ser usado. Ele cria expectativa, mesmo quando ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Em casa, a transformação foi ainda mais evidente. Eu chegava mais cedo, jantava à mesa, não mais em frente à televisão. Prestava atenção na minha filha contando histórias da escola, coisas simples que antes passavam despercebidas. E isso deveria ser bom, mas não foi. Minha esposa começou a me observar, não com carinho, com desconfiança. Você está diferente. Diferente como? Mais presente e ao mesmo tempo distante. Essa frase me atravessou, porque era exatamente isso. Eu estava ali, mas não estava. Eu quis contar. Por alguns segundos eu realmente quis, mas o medo falou mais alto. Disse que era estresse do trabalho. Ela aceitou, mas não acreditou. Naquela noite, dormimos em silêncio. O tipo de silêncio que não traz paz. O tipo de silêncio que acumula perguntas. 2 dias depois, o telefone tocou. Número desconhecido. Eu atendi. Boa tarde. Falo com o senhor a respeito do concurso da Mega Sena? Meu corpo inteiro reagiu. Suor frio, coração disparado. Eu estava na sala. Minha esposa estava a poucos metros. Eu me levantei rápido demais para parecer natural. Precisamos confirmar alguns dados. Naquele instante eu entendi. O segredo estava escapando pelas frestas. Desliguei dizendo que era engano. Voltei para a sala tentando parecer calmo. Ela estava me olhando. Quem era? Ninguém. E naquele segundo algo quebrou. Não foi confiança, foi certeza. Ela não discutiu, não gritou, apenas assentiu. E isso foi pior do que qualquer briga, porque quando alguém para de perguntar, é porque já começou a procurar resposta sozinho. E se você acha que o problema era só dentro da minha casa, espera até descobrir quem mais começou a se aproximar quando percebeu que eu já não era mais o mesmo homem de antes. Existe uma regra silenciosa na vida que ninguém ensina, mas todo mundo aprende tarde demais. Pessoas que somem quando você não tem nada, sempre encontram um jeito de voltar quando percebem que você tem algo a oferecer. No dia seguinte àquela ligação estranha, eu acordei com a sensação de estar sendo observado, não por alguém específico, mas pelo mundo, como se algo tivesse sido liberado, mesmo sem ninguém saber exatamente o que. Fui trabalhar tentando ignorar o peso no peito. O caminho era o mesmo, o ônibus cheio, mas eu já não me sentia parte daquele cenário. Você já sentiu que não pertence mais à própria rotina? Que tudo parece igual, mas você mudou por dentro? No dia fim do expediente que meu telefone vibrou novamente. Desta vez, não era número desconhecido. Era um nome que eu não via há mais de 15 anos. Marcos, meu irmão. O mesmo que saiu de casa cedo demais. O mesmo que brigou com meu pai. O mesmo que prometeu nunca mais voltar. Fiquei olhando para o celular por longos segundos.
Meu coração acelerou, mas não de alegria, de alerta. Por que agora? Atendi. Cara, quanto tempo? Quanto tempo? O silêncio entre nós era pesado, carregado de tudo o que nunca foi resolvido. Fiquei sabendo que você anda diferente. Meu estômago revirou. Diferente como? Eu não respondi. Relaxa, não é nada demais. Só comentários. Comentários. O dinheiro ainda nem tinha chegado às minhas mãos, mas já estava circulando em forma de suspeita. Disse que estava na cidade, que queria me ver. Eu deveria ter recusado, mas aceitei. Nos encontramos num café simples. Ele estava diferente, mais velho, mais cansado. Você envelheceu bem. Você também. Mentira. Conversamos sobre coisas superficiais, trabalho, clima, silêncios longos, até que ele foi direto. Você ganhou, né? O mundo parou. Eu não perguntei como ele sabia, porque no fundo eu já entendia. Não, ele me encarou por alguns segundos. Você sempre foi ruim de mentira. Aquela frase me atravessou como uma lâmina. Ele suspirou fundo, disse que estava passando por dificuldades, dívidas, problemas que ele mesmo criou. E então veio o pedido. Eu não quero muito. Só uma ajuda. Ajuda. Você percebe como essa palavra muda de significado quando envolve dinheiro? Eu disse que não podia, que nada estava confirmado, que ele estava se precipitando. O olhar dele mudou. Engraçado, quando eu precisei de você anos atrás, você também disse que não podia. A culpa veio com força. Ele se levantou, disse que entendia, mas o tom dele dizia o contrário. Quando ele saiu, eu soube. O dinheiro tinha acordado fantasmas antigos. Naquela noite, em casa, minha esposa me perguntou algo simples. Seu irmão ligou? Eu a encarei. Ela já sabia demais. E naquele momento eu entendi algo aterrador. O dinheiro não estava apenas revelando quem se aproximava por interesse. Ele estava revelando quem eu estava disposto a perder. E se você acha que esse reencontro foi o pior, espera até descobrir o que aconteceu quando o prêmio finalmente foi liberado e meu nome deixou de ser apenas um boato. Existe um momento em que o dinheiro deixa de ser um segredo guardado no bolso, um peso carregado em público. Para mim, esse momento chegou numa manhã aparentemente comum. O prêmio foi finalmente liberado. Não houve fogos, não houve comemoração. Houve apenas um aviso formal e um silêncio estranho depois dele. Eu segurei o telefone por alguns segundos, olhando para a tela apagada. Aquilo era real. Não havia mais como fingir. Contei para minha esposa naquela mesma manhã. Não por coragem, mas porque já não havia escolha. As palavras saíram difíceis, embaralhadas, como se eu estivesse confessando um crime, não uma vitória. Minha esposa não reagiu como eu imaginava. Não gritou, não sorriu, apenas sentou. Então é verdade. Eu assenti. Ela respirou fundo, e naquele suspiro havia mais medo do que alegria. Isso vai mudar tudo. Ela não estava errada. No mesmo dia, alguém vazou a informação. Até hoje eu não sei quem foi. Talvez alguém do banco, talvez alguém próximo demais. O telefone começou a tocar sem parar. Números conhecidos, números desconhecidos, pessoas que eu não ouvia há décadas. É curioso como todos começam da mesma forma. Fiquei tão feliz por você e terminam pedindo algo. Um primo distante precisava abrir um negócio. Um amigo da juventude estava doente. Um conhecido jurava ter uma oportunidade imperdível. Você percebe quando a conversa deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o que você pode oferecer? Na rua, os olhares mudaram. Não era paranoia, era real. Pessoas cochichavam. Um vizinho me parou no portão. Parabéns, hein? Deus abençoa quem merece. Eu agradeci, mas aquela frase me incomodou. Será que antes do dinheiro eu não merecia nada? Minha filha foi a última a saber. Eu quis protegê-la. Ilusão. Quando contei, seus olhos brilharam. Não por ganância, por esperança. Agora a gente pode viajar? Eu sorri, mas senti um nó na garganta, porque eu sabia, aquele brilho não duraria. 2 dias depois, meu rosto apareceu num site de notícias locais. Nome completo: bairro. A partir dali, a privacidade acabou. Recebemos mensagens estranhas, algumas educadas, outras ameaçadoras.
Minha esposa começou a ter medo de sair sozinha. Minha filha não podia mais ir à escola sem preocupação. O dinheiro que prometia liberdade nos prendeu. Naquela noite, discutimos pela primeira vez em anos. Você devia ter me contado antes. Eu queria proteger. Proteção não é segredo. Ela estava certa. Dormimos mal. Sonhos interrompidos por medo real. No dia seguinte, recebi uma mensagem curta do meu irmão. Agora todo mundo sabe. Não era um aviso, era uma constatação. E naquele instante, eu entendi o verdadeiro problema. O dinheiro não tinha apenas mudado a forma como o mundo me via, ele tinha mudado a forma como eu via o mundo. E se você acha que a exposição foi o fundo do poço, espera até descobrir o que aconteceu quando eu precisei decidir entre ajudar alguém que amava ou proteger a única coisa que ainda restava intacta, minha família. Existe uma pergunta que o dinheiro faz sem usar palavras. Até onde você está disposto a ir? E, mais cruel ainda, quem você está disposto a sacrificar? O pedido veio de onde eu menos esperava. Não foi de um desconhecido. Foi de alguém que cresceu comigo. Meu irmão apareceu em casa sem avisar. Olhos cansados, orgulho ferido. Eu não viria se não fosse importante. Essa frase sempre precede algo perigoso. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde dividimos pão quando éramos crianças. Agora, dividíamos silêncio. Ele não pediu dinheiro de imediato. Falou da vida, do trabalho que não deu certo, do casamento que estava ruindo. Quando o pedido veio, já era tarde demais para fingir surpresa. Eu preciso de ajuda. Não era um empréstimo pequeno. Era um valor que, embora irrelevante perto do prêmio, carregava um peso imenso. Você já percebeu como o problema nunca é o dinheiro, mas o que ele representa? Minha esposa entrou na cozinha e entendeu tudo antes mesmo de ouvir. Se dissermos sim, isso nunca mais vai parar. Eu sabia, mas também sabia outra coisa. Dizer não teria um custo diferente. Meu irmão abaixou a cabeça. Eu não pediria se tivesse escolha. A culpa entrou na sala antes de qualquer decisão. Eu disse sim. Não por generosidade, por medo de ser visto como alguém que mudou. O dinheiro saiu da conta com facilidade. A paz, não. Em menos de uma semana, a história se espalhou. Ele ajudou o irmão. E se ajudou um, pode ajudar outro. Os pedidos se multiplicaram. Alguns sutis, outros agressivos. Uma prima apareceu chorando. Um amigo antigo mandou mensagens longas à noite. Onde termina a solidariedade e começa a exploração? Minha esposa começou a se fechar, a sorrir menos, a dormir pior. Eu sinto que estou perdendo você. Aquilo doeu mais do que qualquer pedido de dinheiro. Minha filha percebeu a tensão. Crianças sempre percebem. Pai, a gente tá rico. Por que você tá triste? Eu não soube responder. 2 semanas depois, veio a notícia que mudou tudo. Meu irmão não usou o dinheiro como disse que usaria. Ele investiu em algo arriscado, perdeu quase tudo e voltou. Eu preciso de mais um pouco. Ali, algo quebrou dentro de mim. Não era sobre dinheiro, era sobre limites. Eu disse não. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então é isso? Agora você escolhe quem merece? Ele saiu sem se despedir. No dia seguinte, ele contou uma versão diferente da história. Fui pintado como frio, egoísta, ingrato. O dinheiro não só revela quem as pessoas são, ele cria versões convenientes da verdade. Minha família começou a se dividir. Reuniões tensas, olhares desconfiados. Ganhei milhões e perdi algo que não sabia como comprar de volta. Mas se você acha que esse foi o pior erro que cometi, espere até ouvir sobre a noite em que uma escolha impulsiva colocou minha vida em risco real e me fez entender que nem todo perigo vem das pessoas que pedem. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. Mesmo quando o perigo imediato passou, algo dentro de mim continuou em alerta. Como se o medo tivesse aprendido o caminho de casa e decidido ficar. Nos dias seguintes, eu acordava antes do despertador. Qualquer barulho parecia suspeito.
qualquer silêncio ameaçador. O dinheiro ainda estava lá, intacto na conta, mas a sensação de segurança tinha evaporado. É curioso como ninguém fala sobre isso. Todo mundo imagina o prêmio como um final feliz, mas raramente se pergunta o que acontece depois que as manchetes acabam. Minha esposa passou a trancar a porta 2 vezes. Conferia o quarto da minha filha antes de dormir. Pequenos gestos denunciavam um medo grande demais para ser dito em voz alta. E eu carregava uma culpa silenciosa, não por termos dinheiro, mas por ter trazido esse risco para dentro da nossa vida. Foi nesse estado que começamos a planejar a mudança. Nada grandioso, nada que chamasse atenção. Queríamos desaparecer sem levantar suspeitas. Cada caixa que eu fechava parecia conter mais do que objetos. Guardava versões antigas de nós mesmos, a casa onde sonhamos antes de ganhar nada. No dia da mudança, olhei pela última vez para o portão. Foi ali que eu entendi que nem toda despedida é triste. Algumas são necessárias para continuar vivo. A nova cidade não sabia quem eu era, e isso foi libertador. Pela primeira vez desde o prêmio, eu voltei a respirar sem peso no peito. Alugamos uma casa simples, nada de mansões, nada de carros luxuosos, apenas um lugar seguro. Minha filha fez novos amigos, ria com facilidade, não sabia de tudo, e eu decidi que ela não precisava saber agora. As crianças não precisam herdar nossos traumas, já basta herdarem nossos sobrenomes. Minha esposa voltou a sorrir aos poucos, mas havia algo diferente no olhar dela, uma cautela que antes não existia. Você acha que algum dia isso vai passar? Eu queria dizer que sim, mas aprendi a não prometer o que não posso garantir. Acho que a gente aprende a viver com isso. E viver com isso significava tomar decisões difíceis, cortar contatos, dizer não, proteger o nosso núcleo. O silêncio da família distante doía. Datas comemorativas ficaram mais vazias, mensagens não respondidas. Às vezes eu me perguntava se poderia ter sido diferente, se eu tivesse dito não desde o começo, se tivesse imposto limites antes do dinheiro impor os seus. Mas a verdade é cruel. Algumas lições só vêm quando já é tarde demais para evitar a dor. Usei parte do prêmio para garantir o futuro da minha filha. Educação, segurança, liberdade de escolha. Não contei valores, não dei detalhes. Ensinei algo mais importante, que dinheiro é ferramenta, não identidade. À noite, às vezes, eu ainda pensava no bilhete, naquele pedaço de papel que mudou tudo. Se eu não tivesse jogado, quem eu seria hoje? Talvez mais pobre, talvez mais tranquilo, talvez mais cercado de pessoas que só estavam ali enquanto nada havia para ganhar. O dinheiro revelou algo que eu nunca teria visto de outra forma. Quem ficaria quando o brilho acabasse? E ficaram poucos. Mas ficaram os certos. Hoje, quando alguém fala em sorte, eu sorrio de lado, porque sei que ela cobra juros altos. Ganhei na Mega Sena e perdi ilusões, mas ganhei algo mais raro: clareza. Se você está ouvindo essa história agora, talvez esteja sonhando com dinheiro. Talvez ache que ele resolveria tudo, mas deixa eu te perguntar algo que ninguém pergunta. Quem você perderia no caminho? Porque algumas vitórias não tiram nada de você. Elas revelam o que já estava faltando. Hoje eu vivo bem, com menos pessoas, menos barulho, menos ilusões. E isso vale mais do que qualquer prêmio acumulado. Se você tivesse a chance, jogaria? Se essa história te fez pensar, se em algum momento você se perguntou o que faria no meu lugar, então talvez ela não seja só uma história. Aqui neste canal, a gente não conta contos de fadas, a gente conta verdades que doem, histórias que mexem, finais que não são simples. Se você gosta desse tipo de narrativa, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas histórias. E agora eu quero saber de você. Você jogaria sabendo de tudo isso? Deixe a sua resposta nos comentários. Eu leio todas. Nos vemos na próxima história.